Aleluias, a paz do Senhor, queridos irmãos. Boa noite, tudo bem com vocês? Quantos estão felizes aqui, diz amém? Quantos querem ouvir a palavra, diz amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Cristo, aonde segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler o capítulo de número 5 e o versículo de número 13 para a nossa meditação. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar, para nada mais serve, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Queridos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. Primeiro dia desse ano que o Senhor preparou para nós. Eu creio que 2026 vai ser um ano extraordinário. Não tem como nem dimensionar o que Deus já tem preparado para nós. Por mais que às vezes nós queremos comparar ou dizer: Senhor, faça algo similar àquilo que o Senhor está fazendo na vida de fulano, de ciclano. Na verdade, Deus é perito em fazer coisas novas, inéditas. Esse vai ser o ano das coisas inéditas na minha e na sua vida. Aquilo que Deus não fez no planeta Terra, Ele vai operar nesse ano em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Jimmy, que alegria, pastor, ser presenteado pela sua pessoa, bem como a sua esposa também. Que Deus continue abençoando. A pastora Sabrina, Deus abençoe, pastora. Que Deus continue te honrando muitíssimamente, esse casal amável, abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está comigo também a minha esposa, Ana Caroline. Nós já estamos há quase 12 anos casados. Temos um filho, o Arthur, que hoje ficou com a avó. E a Ana é um presente de Deus na minha vida. Deus continue também te abençoando muitíssimamente. A vida do pastor Diego, que é um amigo já de longas datas. Que Deus continue abençoando, Rica, meu amigo amado. Deus sempre nos presenteia com amigos, com Jonatas. E tu és uma bênção, Jonatas, na minha vida. Bem como a sua esposa, a pastora Elza. Está certo? Deus abençoe. A vida do pastor Wallace. A vida da sua esposa, pastora também, a vida do pastorzão lá, que nos tratou com muito carinho, uma recepção maravilhosa, pastor Jason, Deus abençoe, pastorzão, bem como a sua esposa. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês, a vida de cada um dos irmãos aqui. Quantos pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite? Glória a Deus. Queridos, eu trouxe os meus livros. Quem gosta de ler aí diz amém. Esse livro aqui eu escrevi na pandemia, Jó ao cheiro das águas. Ele é um comentário bíblico que eu utilizo a figura de uma árvore para falar acerca das 4 fases da vida de Jó. São 160 páginas de muitas informações,
Jó por diversas vezes é comparado a uma árvore. Jó 8, Jó 14, Jó 18, Jó 29, são todos capítulos que Jó é comparado a uma árvore. É um livro extraordinário. Eu tenho esse livro também que eu escrevi no ano de 2022, 23 melhor dizendo. Esse livro eu demorei 14 anos para escrever, são quase 400 páginas, as quais eu falo acerca da biografia do maior apóstolo, o apóstolo Paulo, o homem de Tarso. Eu falo desde a infância até o último dia da vida de Paulo, detalhe por detalhe, muitas informações aqui a respeito da vida de Paulo. E esse livro eu escrevi o ano passado, como nós somos pastores do Ministério de Casais, recaiu sobre mim a responsabilidade de escrever um comentário bíblico a respeito do livro mais romântico da Bíblia, que é o Cântico dos Cânticos. Então esse livro aqui, é especificamente para casais e também para você que é solteiro ou para você que está namorando ou que está noivo e está prestes a casar. O Cântico dos Cânticos para mim é um dos livros mais extraordinários que nós temos, por alguns motivos. Primeiramente, cadê as irmãs casadas aqui? Cadê as irmãs? Olha aí, tá feliz com o seu marido, minha irmã? Tá ou não tá? Cadê os homens casados aqui? Eita, tá feliz com a sua esposa, sim ou não? Maravilha. Eu descobri, queridos irmãos, que não é errado a mulher ser mais comunicativa do que o homem. Sabia disso? A sua esposa que está do seu lado, ela fala mais do que você? Sim ou não? Fala ou não fala? Vocês sabiam que é constatado cientificamente que uma mulher, no mínimo, escute isso, no mínimo, precisa falar 40 mil palavras na semana, no mês, no dia, meu irmão. O homem, umas 6, 7 mil palavras já é o suficiente. Eu tenho o costume de dizer que quando a gente vê que o homem está falando muito, é porque tem muito hormônio feminino nele. Queridos, e no Cântico dos Cânticos aqui, aqui está a resposta. A amada Sulamita, quase 60% do livro quem fala é ela. Olha aí, irmãs. Quem vocês acham que inicia falando no Cântico dos Cânticos? Ela. Quem que vocês acham que encoraja o homem, o amado, a falar? Ela. Quem que vocês acham que termina falando no livro? É ela também. Então o problema não está o quanto a mulher fala. O problema está no que fala. Então o problema está naquilo que está falando. Então aqui tem muitas lições. Por exemplo, tem muitos casamentos que estão acabando por falta de elogio. Já elogiou sua esposa hoje? O irmão gostou aqui, Aproveita e elogia ela aí agora, aí, meu irmão. Elogia seu marido aí também. Eita. Salomão elogiando a sua amada, ele diz assim: tu és como é comparado às éguas de Faraó. Sabia disso? Meu amigo. Mas ali é um elogio, ela estava entendendo muito bem, porque as éguas de Faraó, elas não precisavam de nenhum adorno para serem atraentes e belas. Então o que Salomão está dizendo é: você é bela sem nenhum tipo de adorno, quem dirá quando você estiver adornada? Então elogio ainda salva casamento. Amém? Amém ou não amém? Vamos à palavra do Senhor. Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 5, e o versículo de número 13, que ora nós acabamos de ler, nós estamos diante de uma das
mensagens que Jesus direcionou no período em que ele estava diante de uma multidão em regiões altas, nas montanhas da região da Palestina, a qual nós consideramos como o Sermão do Monte. É interessante que Jesus, quando exercia o seu ministério na terra, tudo que Jesus falava era nada mais, nada menos do que algo comum, orgânico, trivial na vida do povo israelita. Jesus nunca falava nada mirabolante. Tudo que Jesus falava fazia parte do cotidiano do povo de Israel. Uma linguagem simples e não simplista, a fim de que todas as classes, a fim de que todas as faixas etárias de idades pudessem entender e compreender aquilo que ele estava dizendo. Obviamente que quando Jesus queria dizer algo específico para um grupo peculiar, Jesus utilizava o método da parábola, mas na esmagadora maioria, a forma que Jesus utilizava para comunicar com os seus patrícios, seus conterrâneos, era uma linguagem diária, comum. E quando nós lemos a respeito da pessoa bendita de Jesus Cristo, nós entendemos que dentro desse contexto a qual Jesus sempre desenvolvia o seu raciocínio para com o seu público de uma forma clara e objetiva, Jesus até mesmo utilizava da sua própria profissão terrena para ensinar aqueles que lhe ouviam. É por isso que a Bíblia deixa bem claro que Jesus, sendo ele de uma família de carpinteiros, certamente Jesus também exercia carpintaria. E esse termo carpintaria, na raiz da língua grega, vem do termo grego tekton, que era utilizado para diversas funções, dentre elas, aqueles que também manejavam a madeira. Porém, o que um carpinteiro menos fazia no exercício do seu ofício, do seu trabalho, era utilizar a madeira, até porque a região da Palestina não é muito beneficiada por árvores, como aqui no nosso querido Brasil. O carpinteiro tinha funções como semear. Lembra de quando Jesus, por diversas vezes, e até mesmo em algumas parábolas, Jesus fala acerca que o semeador saiu a semear. Jesus está nada mais nada menos do que utilizando uma linguagem que fazia parte do cotidiano do povo israelita. Os carpinteiros também semeavam. Era função do carpinteiro também lavrar, cuidar da terra e semear. Outro tipo de ofício de um carpinteiro: o carpinteiro também construía casas, utilizando pedras. Lembra de quando Jesus disse que ao fazer uma casa, há necessidade de fazer ela em cima de uma rocha e não em um solo arenoso. Jesus está se apropriando de uma das partes da profissão da carpintaria e também a madeira. Lembra de quando Jesus fala acerca do jugo? O jugo era feito da própria madeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo aquilo que Jesus dizia era de uma forma clara e objetiva, a fim de que o povo pudesse entender.
E aqui no capítulo de número 5, especificamente o versículo de número 13, Jesus vai se apropriar de uma das profissões relevantes e importantes dentro de Israel, que era a profissão de salineiro. E Jesus vai falar acerca do sal, que era algo extremamente crucial. Hoje o sal não tem nenhum valor, ele é barato, ele é acessível, mas na verdade, a maioria do sal que está nas prateleiras dos supermercados, na verdade, é o resto, é só o iodo do sal. Por isso que hoje não tem valor, até porque o sal hoje, esse tipo de sal refinado, só traz doenças para o corpo, em demasia, faz com que a pessoa rapidamente infarte. Mas quando Jesus está falando acerca do sal aqui, Jesus está falando de algo que era muito importante dentro da casa de Israel, e também, por que não dizer, dentro do Império Romano. Só para que vocês possam ter ideia, aquilo que nós recebemos mensalmente, aqueles que prestam serviço como CLT, e quando chega no dia 5 ou no dia 20, recebe o seu salário. A palavra salário, ela vem do derivado do preço alto que o sal tinha naquela época. O sal, com a sua grande quantidade de sais minerais, fazia com que muitos soldados ficassem extremamente rápidos, velozes, e tivesse energia para caminhar diariamente. É dentro desse contexto que Jesus vai desenvolver o seu raciocínio, a fim de que todos pudessem compreender o que Jesus estava dizendo, a importância do sal, a importância e a relevância do sal dentro da casa de Israel. E olha o que Jesus diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Queridos, precisamos levar em consideração o que Jesus estava dizendo. Em Israel havia um lugar específico para extrair o sal. E que lugar era esse? Era as regiões mais baixas que existia em Israel, a saber, o Mar Morto. O que eu acho interessante é que o Mar Morto, ele é morto porque ele não deixa fluir, ele represa. E toda pessoa que represa acaba morrendo, mas quem deixa fluir, o que eu acho interessante, que o Mar Morto é chamado de morto porque recebe águas que vêm do topo do Líbano, até porque o Rio Jordão não é um rio que nasce por meio de fontes, mas sim por meio do degelo nas partes altas das cordilheiras do Líbano. E quando o Rio Jordão é formado por essas águas que vão, por esses gelos, melhor dizendo, que vão descongelando, e ela vem trazendo muita terra de alto a baixo, e quando o Rio Jordão vai descendo, vai se formando, ele desemboca no Mar Morto. E quando chega no Mar Morto, escute isso, acontece uma grande concentração de charco, de lama. Lembra de quando o salmista diz: e o Senhor me tirou do lamaçal, ou do charco de lama. Ele está fazendo alusão a este lugar, que era um lugar extremamente fétido, um lugar aonde havia uma concentração enorme de
diversos sedimentos. E o que eu acho interessante é que aos olhos de qualquer um, aquele, sem sombra de dúvida, era um dos piores lugares em Israel. O charco era o lugar aonde havia grande concentração de sedimentos, de elementos químicos, e elevava ou levantava um certo odor. O que eu acho interessante é que para qualquer um, aquele lugar não prestava para nada, não servia para nada. Porém, quando nós lemos Ezequiel, capítulo de número 47, Ezequiel diz que os charcos foi deixado para extrair o sal que o Senhor Jesus Cristo está dizendo em Mateus, capítulo de número 5, ele vem do meio do charco, do meio da lama. Qualquer um que olhava para aquele charco dizia: não dá para extrair nada que presta do meio desta lama, não tem nada que pode ser arrancado do meio deste lugar fétido, não tem como extrair alguma coisa de valor no meio deste lamaçal. Mas o salineiro era o único que conseguia descer ao meio do lamaçal e olhar para o meio da lama e dizer: eu vou extrair o sal do meio desta lama. Oh, glórias, aleluias. Se você puder, olha para este sal que está do seu lado e diga para ele: nunca esqueça de onde ele te arrancou, nunca esqueça do lamaçal que ele te arrancou. Eu estou pregando para gente aqui que foi arrancado da cachaça, foi arrancado da maconha, foi arrancado do pino de cocaína, foi arrancado da prostituição. E Jesus olha para você e diz: nunca esqueça que eu sou o salineiro e eu te arranquei de onde ninguém te arrancaria. Vós sois o sal da terra. Oh, eu estou sentindo a presença dele aqui. Se você puder, bata no peito e diga: eu sou o sal da terra. Então nunca esqueça de onde ele te arrancou. Eremai calabarraceias. E o que eu acho interessante, queridos, que ao arrancar o sal, e como é que tinha que arrancar? Pega o charco, o sal está no meio. Eita, escute isso. Pegava aquele charco, a lama, o salineiro olhando para aquela concentração de lama, ele: daqui a pouco eu só vou ver o sal, só vai ficar o sal. Eita. Pegava toda aquela lama, colocava dentro de um recipiente e levava para casa. Eita, porque é aqui que ele arranca o que não presta. É maica lamarraceias. Levava, e o que ele fazia? Jogava o sal no chão, numa plataforma lisa. E o que ele fazia? Esperava chegar 6 da manhã, o sol nascia e começava a aquecer. Oh, glórias! E aquecendo, e daqui a pouco ficava aquela placa, escute isso, aquela placa de sal, porque o próprio sol ia secando aquela lama, e aquela lama se tornava em poeira, e daqui a pouco o vento vinha, ó. Eita. Oh, glórias a Deus. Porque aquilo que você não consegue arrancar com as suas mãos, o sol da justiça e o Espírito Santo arranca. Eu estou pregando para sais aqui, oh, aleluias. E o que eu acho interessante é que agora, esse sal, que já tinha passado por um processo, a qual a poeira, os sedimentos eram arrancados, escute isso, agora ele tinha que ser utilizado. Repita comigo: utilizado. Irmão, qual é o sal
que era utilizado no templo? Eram as primícias. Quando Jesus disse: vós sois o sal da terra, Jesus sabia muito bem que o povo entendia que as primícias do sal era levado para o templo. Repita comigo: as primícias do sal era levado para o templo. Para quê? Pastor Jimmy, amado pastor, para quê? Para que era utilizado esse sal no templo? Sabe para quê? Êxodo capítulo de número 30, escute isso. A Bíblia diz que quando tinha que fazer o incenso para queimar no altar, era utilizado 3 tipos de essências. Quantas essências? Primeiro, estoraque, repita comigo: estoraque, ônica e gálbano. Estoraque, ônica e gálbano. Essas 3 essências, elas eram utilizadas para fazer o incenso, para queimar no altar do incenso. Até porque a nossa adoração, conforme a linguagem de Davi disse assim: Senhor, que a minha oração suba até a sala do trono como incenso. Apocalipse capítulo de número 5, quando João presenciou os 24 anciãos, que é a representatividade da igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Até porque os 24 anciãos não podem ser os anjos. Por que não pode ser anjos? Porque anjos não têm coroa na cabeça, anjos não têm trono. Quem tem trono e coroa é a igreja. Oh glórias, oh glórias a Deus. E eles trazem salvas de ouro, e dentro dessas salvas tem incensos, que são as orações dos santos. Então quando a gente ora, quando a gente adora, a nossa oração ela entra na sala do trono como incenso. Oh glórias a Deus. Mas qual é a adoração, o incenso que ainda vale a pena queimar? Repita comigo: estoraque. O que era a estoraque? A estoraque era uma balsameira. Quem está me ouvindo diz amém. Era uma balsameira, queridos, que ela crescia nas regiões do sul da Índia. E aonde nascia uma estoraque, nasciam milhares, mas milhares de estoraques. Era um bosque de estoraques. E o que acontecia? Quando chegava no período da primavera, as chuvas desciam, molhavam as folhinhas, carregavam as folhas da estoraque, e aquelas árvores ficavam carregadas de água, e de repente começava a se misturar com alguns elementos da própria árvore, e deixava de ser água, e se tornava um óleo viscoso e perfumoso, e começava a gotejar. Escute isso: gotejava. E quando gotejava, num raio de 4 quilômetros, alguém poderia olhar e dizer: tem estoraque plantado em algum lugar aqui, ó. Eita. Como é que você sabe? Porque eu sei, por causa do perfume, é peculiar. Eita. Oh, glórias a Deus. Você conhece adorador só na forma de andar, é ou não é? E gotejava de manhã, à tarde, à noite, e ficava gotejando. Mas por que gotejava? Por causa do vento. Então quando o vento entrava no bosque das estoraques, de forma sincronizada, elas iam se movimentando, sem uma derrubar a outra. Eita! Elas iam se movimentando, e as folhas começavam a gotejar, ia gotejando óleo, ia gotejando. Era Deus olhando para o povo e dizendo: a adoração que eu recebo é quando os meus se comporta como a estoraque, já não consegue mais ficar com os olhos secos, derrama lágrima de manhã, derrama lágrima à tarde, derrama lágrimas à noite,
Eu venho aqui nesta noite para te dizer: esse ano vai ser o ano da entrega total. Sabe quem que vai ter êxito nesse ano? Quem parar de murmurar e chorar um pouco mais, derramar um pouco mais de lágrimas. Veja se tem uma história que é aí do seu lado aí, veja aí, oh glórias. E a segunda essência, escute isso, era a ônica, repita comigo, ônica, que era um molusco extraído nas profundezas do Mar Vermelho, que a única maneira de extrair a essência da ônica era pegando, meu amigo pastor Diego, uma tocha e encostando na glândula do molusco. Quando começava a encostar, da boca do molusco começava a sair uma espuma perfumosa. Era Deus olhando dizendo: é isso daí que eu quero, é isso daí que eu quero, é isso daí que eu quero. Sabe o que a gente aprende com isso daqui? Não sai adoração se o fogo não queimar, se o fogo não aproximar. É por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que Deus é como fogo consumidor. Ele consome o pecado, mas os santos mantém mais vivo e aceso. Daniel capítulo 7, a Bíblia diz que Deus, que é como fogo, Ele está sentado num trono de cubo de gelo? Não, é de fogo o trono dele, e esse trono tem rodas de fogo. Então Deus não é um velhinho parado que fica estático no céu, não. O trono dele tem rodas de fogo, e tem serafins que está acima do trono, que tem 6 asas, escute isso, 6 asas. Em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que eles estão acima do trono. Apocalipse 4, a Bíblia diz que eles estão diante do trono. O que acontece? O trono de Deus vai se movimentando, estes seres vão atrás, santo, 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 santo. Quando vai, eu vou atrás, santo, santo, santo. Deus, Ele se movimenta. Entrega total. Não é ano de gente estática, paradas. É ano de queimar ônicas. Quem veio aqui entregar o seu melhor? Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Terceiro, o gálbano, repita comigo, o gálbano era a terceira essência, que era um arbusto pequeno. Como que é seu nome, querido irmão? Arivelto, gostei do nome. Arivelto e Lidiel, vai dar uma dupla abençoada. Era um arbusto, Arivelto, que nascia no deserto, o gálbano. E a única maneira de extrair a essência do gálbano era pegando uma ferramenta de corte e cortando no tronco, e a rasgando, e da ferida saiu um óleo perfumoso. Era Deus dizendo: essa daí é a essência que eu quero. Porque os meus adoradores, mesmo ferido, não para de exalar essências. O diabo errou, e errou feio. Ele achou que usando alguém para te ferir, você iria parar de adorar. Mas quando deu meia-noite, tu botou o pé em 2026 e diz: eu estou ferido, mas a essência não para de exalar. Tem essência aí, ó. Tem essência da adoração aí. Oh, glórias. Repita comigo, estoura aqui. Ônica e gálbano é o incenso que Deus quer. Eram essas 3 essências. Aí você poderia me perguntar: e o que isso tem a ver com sal? É aqui que vai entrar. Êxodo capítulo 30, no versículo 34 a seguir, é o que Jesus disse: vós sois o sal. Para que era utilizado o sal no templo? Sabe para quê? Escute isso. Pegava essas 3 essências, a essência da estorac, a essência da ônica, a essência do gálbano, misturava essas 3 essências, moía ao ponto de se tornar uma única coisa. Mas para não estragar o incenso, Deus dá uma ordem ao perfumista:
coloca sal. Tempera o incenso com sal. Eita. Coloca uma grande quantidade de sal no incenso. Parece que eu posso ver o perfumista dizendo: mas senhor, ninguém vai comer esse incenso. Parece que eu posso ver Deus olhando e dizendo: eu vou me alimentar. Ei, bai, calabaceias. Coloca sal no incenso. Repita comigo: sem sal no incenso, na adoração, ela estraga. Por que tinha que colocar sal no incenso? Sabe por quê? Para que inibisse o apodrecimento do incenso. Se não colocasse sal no incenso, começava a apodrecer e começava a encher de bichos, uma larva específica. Deus olha e diz: eu não quero que a adoração, que o incenso que é queimado no altar estrague. Para não estragar, põe sal. Aí você poderia me perguntar: e o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Você sabe quem tem sal, quem é sal e quem não é. Se não tiver sal, a adoração estraga rapidinho. Quer um exemplo? Até vem com incenso para queimar, mas sem sal, dura pouco a adoração. Adora alguns minutos aqui, daqui a pouco está lá fora, já está falando palavrão. Daqui a pouco está falando palavras torpes. Eu não sou nenhum legalista, mas estou debaixo da tutela do pastor Jimmy aqui. Mas não combina com quem tem incenso. Canta hino, canta música de Anitta. É maicalamaceias. Vós sois o sal. Vós sois o sal. Quer ver um crente que não é sal? Ele está aqui, ó, mas quando chega na empresa é um boca suja, gosta de contar piada de baixo calão. Tá faltando sal, mas quem é sal? Adora aqui, adora lá, adora em casa, adora lá. Só quem é sal, glorifica. Calamas, derebaceias. Oh, glórias a Deus. Então, o sal era utilizado para inibir o apodrecimento. Quem é o sal da terra aqui? Repita comigo: vós sois o sal da terra. Segundo, por que era utilizado o sal no templo? Sabe para quê? Para que o incenso queimasse com mais velocidade. Então o sal era usado, escute isso, para aumentar o nível de combustão. Colocava o sal no incenso, para que quando o sumo sacerdote fosse no altar do holocausto para pegar as brasas, porque só aceitava as brasas que viessem do altar, que aponta para a cruz. Pegava aquelas brasas, e quando o sumo sacerdote, lá vinha ele com as brasas para chegar perto do altar do incenso, o incenso estava lá. Ao chegar perto, só o fato dele chegar perto, com o calor daquelas brasas que estava naquele recipiente, o incenso já começava a queimar. O que a gente aprende com isso? Quando somos sal, a nossa adoração não estraga e o nível de combustão espiritual aumenta.
pega fogo mais rápido. Sabe o que Deus está mandando dizer aqui? Deus já marcou o primeiro dia desse ano para te incendiar. Vai começar a pegar fogo em nome do Senhor Jesus. Porque existem pessoas que demoram para acender. Eu creio que aqui não, mas tem gente que demora para acender. Tem gente que às vezes demora meses. Mas Jesus está mandando dizer: só pelo fato de ser sal, eu estou aumentando o nível de combustão de crentes aqui. Eu estou pregando para a gente aqui que o Espírito Santo está mandando dizer que Ele vai começar a queimar em vocês. Ao ouvir um testemunho, já vai começar a queimar. Ao ouvir um louvor, já vai começar a queimar. Não vai precisar de nada mirabolante. Qualquer aproximação do fogo que vem da sala do trono vai começar a queimar aí agora. Levante as suas duas mãos aonde você está. Esse vai ser o ano das chamas, da labareda neste lugar. Deus vai incendiar essa casa. Deus vai incendiar este lugar. Ele está aumentando o nível de combustão de cada um de vocês aqui agora. Se isso é verdade, sente a presença do fogo do Espírito Santo aí agora. Sente. Se queimai chorebas, me calamarra subdes. Olha que interessante. O mesmo sal que aumentava o nível de combustão do incenso. Eu estive agora alguns dias ali pregando no norte da América, e um dos dias na casa onde eu estava hospedado, o pastor falou: pega ali um pouco de sal e joga. Eu falei: por que tu quer que faz isso? Porque daqui a pouco vai nevar. E para que serve o sal? Para derreter a neve. O Espírito Santo falou para mim bem assim: você entendeu por que vocês são sal? Porque aumenta o nível de combustão da adoração e derrete a neve, derrete o gelo. Sabe o que Deus está mandando dizer? Aonde a frieza chegou, o sal vai mudar o ambiente. Deus vai fazer algo novo nessa cidade. Repita comigo: vós sois o sal da terra. Olha que interessante. Era usado o sal no altar, mas Jesus, agora ele diz assim, mas se o sal, escute isso, perder o seu sabor, ou se for insípido, com que se há de temperar? Jesus está fazendo uma pergunta retórica. Mas se o sal perder o seu sabor, como que há de temperar? Aí Jesus responde dizendo: para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Deixa eu explicar isso daqui para os irmãos. Sabe o que Jesus está dizendo? É que havia um tipo de sal, escute isso, que foi arrancado do charco também, que parecia sal, até recebia nome de sal. Quem olhava conseguia ver e dizer: não, isso daqui é sal. É sal, mas como é que o salineiro sabia? Como é que ele detectava se era sal ou não? Coloca na boca. Havia algo, escute isso, que era extraído, parecido com sal, que era arrancado do charco, e era semelhante ao sal, mas quando o salineiro olhava, ele fazia o teste: vamos ver se salga, vamos ver se tempera, porque não adianta ter aparência de sal. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus. Simon Stimaker, que é um ótimo comentarista, ele diz que era semelhante a pequenos pedaços do sal, mas quando colocava na boca, rapidinho, ia perdendo a salinidade. Tinha até um pouquinho de sal, mas não era da essência, porque estava misturado com o sal, mas não era sal. Eita, aí durava pouco. Oh, glórias. E aquilo, queridos irmãos, é a respeito disso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que havia algo
que era parecido com o sal, mas que conforme o tempo ia passando, ele ia perdendo a salinidade e ficava simplesmente sem nenhuma utilidade, não salgava mais. Enquanto o sal era utilizado no altar, esse suposto sal, esse falso sal, também ficava no templo. Escute isso. Craig Keener, que é um bom comentarista pentecostal, ele diz que havia um lugar específico no templo para deixar esse sal que não salgava. Ficava dentro do templo, mas não salgava. Continuava dentro do templo, mas não era usado no altar. Ficava lá. Para quê? Quando chegava o inverno, escute isso. Quando chegava o inverno, o pátio do templo ficava muito escorregadio devido ao orvalho que descia. Estava chegando as festas anuais em Israel, e para que as pessoas não caíssem no pátio, os sacerdotes diziam: traz o sal, que não presta para salgar. E joga no pátio do templo. Enche esse pátio com sal. Aí Jesus diz assim, ó, que o sal que não salga, ele volta para o seu lugar de origem, que é o chão. Porque não adianta ter nome de sal se não tiver utilidade. Mas por que jogava o sal no chão? Simplesmente para dar atrito e para que as pessoas não caíssem. Então tenta imaginar milhares de pessoas passando naquele pátio e pisando o sal. Pisando. Daqui a pouco aquele sal ficava escuro e sujo de novo. E é isso que Jesus está dizendo. Ou é usado para temperar e salgar, ou vai voltar de novo para debaixo dos pés dos homens. Essa é uma mensagem que o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: qual é a nossa utilidade? Qual é a nossa utilidade? Até porque Curitiba, e a grande Curitiba, nós não temos 5% de cristãos protestantes. Nós precisamos salgar. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: ou tu tem utilidade, ou vai ter que voltar para o lugar de origem. Olha para esse sal que está do seu lado aí. Tempera ainda? Pergunta para ele, ainda tempera? Ainda tempera? Ainda salga? Ainda inibe o apodrecimento? Ainda aumenta o nível de combustão? Oh, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu venho pregar para Sais aqui, que ainda vai salgar essa cidade. Ei, Camai Colebarraceias. Se depender do sal aqui, da comunidade ativa, Pinhais não vai apodrecer. Cadê o sal aqui? Levante a mão e glorifique. Olha ali, ó. Olha um sal ali, ó. Tem sal aqui, ó. Oh, glórias a Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ai, come as seminas. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Oh, imai chorema subdes. Aleluias, 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 aleluias. Deus vai fazer algo novo nessa casa. Deus está dizendo: eu estou aumentando o nível de salinidade. Eu estou aumentando o nível de combustão nesse lugar. Deus está mandando dizer: assim como incenso, quando tinha sal, só pelo fato de aproximar as brasas, já começava a queimar. E aquela fumacinha do incenso
entrava no Santo dos Santos. Oh, eu estou sentindo a presença dele. Porque aonde nós não podemos ir ainda fisicamente, o nosso incenso vai lá. Eita, vai lá. Vai lá. Ah, o nível de combustão. Deus vai aumentar tanto, queridos irmãos, que eu estou pregando aqui para pessoas, que Deus vai começar a batizar com o Espírito Santo. As escolas, Deus já está preparando alunos aqui dessa comunidade, aqui dessa igreja, para incendiar as salas de aulas. As universidades deste estado vai ver o que Deus vai fazer. Vós sois o sal da terra. Nós não nascemos para poder ser, nós nascemos para salgar, para salgar. Levante a tua mão, levante a tua mão. E só quem veio adorar, só quem veio. Eu vou lhe dar alguns segundos para encher essa casa de incenso. E vai cho emas e chabi kenes ai kukiminoko tahebe ai pukenereba toreketereba haseias ai chokom omi oketehebi dehesh ai kokemenokote emonohobi dehesh. Eu tô vendo um varão de fogo entrando neste lugar. Recebes, incendeia Jesus, incendeia as igrejas. Sola barraceia, recebe poder de Deus agora. Recebe, já está queimando aqui, ó. Eu vim aqui para entregar. Hoje é sem reserva. Jesus vai começar a batizar. Jesus vai começar a curar nos ensaios dos músicos aqui, ó. Deus vai incendiar os adolescentes dessa casa. Está vindo uma geração de pré-adolescentes. Sai da frente, todo demônio. Está vindo avivamentos. Acabou o tempo de ter aparência só de sal. Tem que temperar. Tem que inibir o apodrecimento. Ai, mai come somenes. Choremai kalamaha subides. Emai choremaha subides. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Emai coma subides. Demai copi me subides.
Pastor Jimmy, Deus está aumentando a ousadia. Enquanto muitos estão desacelerando, há o Espírito Santo que está dentro de ti dizendo: acelera, meu filho. Eu vou impactar esse estado. Eu vou começar a acelerar os processos. Tem alguém dentro da Câmara Municipal que está tentando barrar esse projeto, usado por Satanás. Mas Deus está mandando dizer: ou ele se converte, ou a sepultura já está aberta, porque a obra não é do homem, essa obra tem donos, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. E eu vou começar a manifestar dons espirituais. Como muitos lugares, a vaidade e a soberba tomou conta do coração de muitos. Eu tenho visto aqui, eu tenho visto aqui gente dizendo: me usa, Senhor, me usa, Senhor, me usa, Senhor. Então a palavra é essa: recebe agora, recebe poder de Deus aí agora. Pegue na mão dessa pessoa e